razão que a semana que estamos a iniciar, temos a Sexta-feira Santa, que é um dia que estará marcando o dia em que Jesus foi crucificado na cruz, morrendo por mim e por ti. Então, antes daquele dia de sexta-feira, porque Jesus morreu numa sexta, existiu um dia como hoje, que é domingo. E Jesus entrou exatamente em Jerusalém num domingo. É por isso que hoje é um domingo que marca a entrada triunfal dele em Jerusalém. Estamos a dizer que é o dia onde ele estava no processo inicial da sua entrega para a morte, para eu e você alcançarmos a salvação. Eles estavam à espera de um líder político. Eles estavam à espera de um Messias que pudesse ter poder político. Eles estavam à espera de um Jesus, melhor dizendo, que ia liderar a eles numa certa guerra política. Então, quando eles viram que Jesus estava a entrar num jumentinho na cidade de Jerusalém, eles gritaram, conforme nós ouvimos, Hosana, filho de Davi, aquele que vem. Eles gritavam. Hosana, Hosana quer dizer salve-nos, salve-nos, que nós usamos hoje muito nos coros. Não, quando eles viram e se aperceberam que Jesus Cristo, na verdade, não era nenhum líder político, eles ficaram muito indignados com Jesus. E é por essa razão que há uma explicação hoje do porquê que quando Jesus estava em frente ao rei Pilatos, ele recebeu uma voz em grande escala: crucifica-o, crucifica-o. A explicação hoje do porquê que tanta gente dizia para Jesus ser crucificado é porque eles se aperceberam que na verdade Jesus não era nenhum líder político. Então, porque descobriram isso na última hora, viraram-se contra ele todos os que tinham expectativas maiores sobre o ministério de Jesus. Quer dizer que as multidões, as pessoas que acreditavam tanto em Jesus, acreditavam que Jesus pudesse liderar uma guerra. Acreditavam que Jesus pudesse liderar uma libertação física no contexto de os judeus serem libertos da opressão romana nos tempos. Aleluia! Então, eles acreditavam num Jesus militar, como Davi. Num Jesus militar, como a time dos juízes. Então, quando eles se aperceberam, olha, este tal Messias que nós estamos a falar, Hosana, 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 afinal de contas, ele não está para nos liderar naquilo que nós esperávamos. Eles depois ficaram muito indignados com ele. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém marca o início do ministério final, quer dizer, da parte final do ministério de Jesus, para ele ter que chegar na cruz para poder pagar o meu e o teu pecado. É por isso que é um marco histórico no cristianismo, porque é o dia onde Jesus entrou para a consumação da nossa salvação. Entrou no tal lugar. Se Jesus não tivesse entrado em Jerusalém, se ele tivesse fugido, ele não teria sido crucificado. Logo, este dia é um dia importante, é um dia histórico, é um dia marcante. Porque é o tal dia onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava a ir se entregar nas mãos dos opressores. Estava a ir se colocar à disposição para receber qualquer tipo de palavrões, qualquer tipo de humilhação. Porque preste atenção, se eles estavam à espera de um Jesus militar, se Jesus fosse o tal militar, não matariam a ele. E se não tivessem matado a Jesus, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Se não tivessem matado Jesus, os nossos pecados não teriam alguém para tirá-los. Se não tivessem matado Jesus, nós não teríamos o perdão de pecado que temos hoje. Logo, Jesus, sabendo que ele era o Cordeiro de Deus, que devia morrer numa cruz para libertar a humanidade do pecado, ele não fugiu. Cumpriu a profecia que dizia que ele entraria montando no jumentinho.
Então, quando ele entrou em Jerusalém, montando no jumentinho, as pessoas celebravam. E as pessoas celebravam pensando que seria alguém militar. Mas, na verdade, ele era um libertador espiritual da humanidade. Libertador espiritual. O mundo estava em pecado. O mundo está até hoje em pecado. E o cordeiro que tira o pecado de todo mundo foi se entregar entrando no jumentinho. Tipo, tchan, tchan, eu estou aqui. E presta atenção, porque jumentinho ou jumento é um animal humilde. Ele poderia ter usado um cavalo, mas não usou cavalo, ele usou jumento. É que até hoje, ter visão, ter um sonho com jumento é um sinal bom, não mau. Jumento muitas das vezes simboliza o humilde, o pastoral, o líder. E as pessoas celebravam, oh, Hosana, Hosana, Hosana. Eles celebravam, sem se aperceber que estavam a receber o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que estava a entrar para se entregar pela salvação da humanidade. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada. Está a ver? Cada um deve separar, Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou... Preste atenção. O animal, volto a repetir o versículo 5. Depois eu direi uma outra versão. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Pega esse detalhe. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Preste atenção. Depois de separar, faça o quê? Guarda. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, mas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Okay, podemos ir logo no versículo 11. Diz: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a... Versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. Pega bem o que está a vir aí. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Pegou? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Vocês entendem o que está escrito neste versículo? Mamarabababa shakata. Stop de uma outra versão da Bíblia. Diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata.
A Bíblia já diz que o ouro perde valor, a prata perde valor, mas aquele que morreu para redimir vocês, o preço pago, não perde valor. Não perde valor. Aleluia. Não perde o seu valor. É por que há um coro que diz: o sangue de Cristo jamais acaba a força. Presta atenção, não diz as vestes de Jesus não acabam força. Não diz o cabelo de Jesus não acaba a força. Não diz a cidade de Jesus não acaba a força. Diz o sangue de Jesus não acaba a força. Quer dizer que é um dia como hoje, onde Jesus se entregou nas mãos de pessoas que derramariam o seu sangue neste contexto para a nossa libertação, para a nossa redenção. Então, o dia de hoje está a marcar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se entregando Ele como uma ovelha sem defeito, como uma ovelha sem mácula, para derramar o sangue precioso dele para a nossa libertação. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que você levava uma vida inútil antes de Cristo. Você estava na fornicação, você estava nas bebidas, você estava no roubo, você estava na mentira, você vivia na idolatria. Alguém tinha engane, achava smart. Você não tinha controle do seu zip. Alô? Muitos homens aqui tinham zips abertos. Muitas mulheres tinham capulanas soltas. É vida inútil. Nós tínhamos boca grande como de pato. Mentíamos como nosso estilo de vida. A Bíblia diz: vida inútil que herdaram dos vossos antepassados. Quer dizer que os nossos antepassados viveram assim também. Vovô, papai, bisavô, um quavo, vai custando. Viveram dessa forma. Mas a Bíblia está a dizer que há um preço que foi pago. Agora preste atenção. Porque lá onde lemos em Êxodo, precisava-se de sangue para se colocar nas ombreiras, para se colocar nos aros. Não se poderia ter sangue sem se ter o cordeiro. Não se poderia ter sangue sem se ter o tal cabrito. Na tua vida, não há de ser possível você ser liberto sem se ter o tal sangue. Alô? Não é possível você sair dos teus pecados, sair dos teus defeitos, sem o sangue. Há uma necessidade de existir sangue. Só que o problema é que se for sangue de animal, você vai continuar a usar sangue de animal ano após ano. É por isso que pessoas que andam acreditam em missas, continuamente devem fazer missa. Temos rio aqui, sempre estão a derramar sangue de bois, sempre estão a derramar sangue de cabritos, mas o tal problema nunca passa. Então foi num dia como este, aonde o verdadeiro cordeiro que veio de Deus se entregou para se levar o sangue dele, resolver os nossos problemas de uma vez por todas.